Bitcoin pode ter sofrido um golpe muito bem planejado, que varreu milhões de pessoas para fora do mercado. Hoje a gente vai ver algumas peças do quebra-cabeça para tentar descobrir o que realmente aconteceu. Então fica comigo até o final, porque esse vai ser um dos vídeos mais importantes que eu já fiz esse ano. Bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas e hoje a gente vai ver o que realmente aconteceu com o Bitcoin. Vamos dar uma analisada aqui no gráfico, né? O preço ele tá aqui na faixa dos 15.826. A máxima do dia chegou aqui na casa dos 116 mil, enquanto a mínima bateu lá no 113. Ele teve um crescimento de 0,57% só hoje. O volume diário tá em 1,70 mil Bitcoins, enquanto a média mensal tá em 1,88 mil Bitcoins. Tá muito bom. E o que aconteceu foi que a zona crítica de suporte tá aqui nessa faixa dos 110 para 112 mil, que segurou o colapso. A resistência-chave no momento tá ali na casa dos 120 mil, que é a primeira barreira para qualquer retomada. Acima disso, o próximo alvo seria lá no 123 para 124 mil. A barra de queda foi a maior desse mês. Foi um sinal de capitulação seguida de recompras agressivas. O mercado ele reagiu em 3 etapas. Primeiro foi o pânico inicial, né? Em resposta ao temor, né? Pela ruptura total nas cadeias de suprimento globais, com esse choque comercial entre os Estados Unidos e a China. Depois houve uma busca por um hedge aqui. Os investidores eles voltaram rapidamente em ativos sólidos como Bitcoin, ouro, prata, que explica essa recuperação em V que ele teve. E depois a reprecificação de risco. A leitura agora é de volatilidade estrutural crescente, mas com uma narrativa pró-Bitcoin, pelo menos no médio prazo, que é um ativo antifrágil em tempos de desglobalização. Bora então pro gráfico que mostra o sentimento do mercado. O índice do Bull para Bear, seria de touro para urso, né? Ele caiu para menos 8%, confirmando a mudança de um regime moderado para bearish, mas tá mais para um sinal de cautela do que para capitulação. Esse índice ele varia de 100 positivo, que é extremamente bullish, para 100 negativo, que é extremamente bearish. O índice nesse nível, tá agora nos menos 8%, mostra que o mercado ele tá com medo, claro, né? Depois do que aconteceu na sexta-feira. Só que historicamente, quando esse índice ele cai para baixo da faixa dos 25%, ele tende a coincidir com baixas no preço do Bitcoin ou reteste de zonas de suporte. Consegue ver aqui, ó, em todos esses exemplos, houve uma queda aqui, até mesmo nessa zona aqui, mais ou menos na faixa dos 15%. Só que todas elas tiveram logo em seguida um movimento de recuperação. Consegue ver que o Bitcoin, depois de cair aqui, ele voltou a subir. Caiu aqui, voltou a subir. Já esse mapa de calor aqui, ele tá mostrando zonas de liquidez concentradas, tanto acima quanto abaixo do preço atual, o que mostra que o mercado ele tá bem dividido. A gente consegue ver que hoje mesmo, mais algumas posições de longs e posições de shorts já foram liquidadas. Vem aqui nesses 3 pontos, ó, entre essas ondas de volatilidade de preço. Todas essas linhas horizontais, elas representam posições alavancadas. Quanto mais clara, puxado esse rosa meio amarelado assim, maior a concentração de alavancagem nessas zonas. Esse tipo de zona de concentração, ele tende a atrair o preço, já que os market makers, eles caçam esse tipo de liquidez. O mercado ele ainda tá nessa zona de decisão, já que a gente ainda tem muitas posições alavancadas tanto em cima quanto embaixo. O próximo movimento ainda não é muito claro. Já nesse gráfico, a gente tem um viés de longs e shorts do Bitcoin, ou seja, para saber para que lado o mercado ele tá pendendo mais, se tem muitas longs acumuladas ou muitos shorts acumulados. E ele acompanha as posições líquidas agregadas dos maiores traders do Bitcoin na Hyperliquid e mostra uma mudança um tanto quanto suspeita nesse sentimento do mercado. A partir do dia 6 de outubro, mais ou menos, a gente consegue ver que teve um aumento enorme nas posições de shorts. E isso logo antes daquela queda, que mostra que alguns participantes eles começaram a se proteger ou especular contra o preço antes do evento de sexta-feira. O que fez a gente pensar, né? Será que isso foi um trabalho de insiders ou eles só estavam reagindo aos sinais de exaustão do rally? Teve uma tentativa de recuperação depois disso, mas o nível líquido ele permanece muito negativo, que mostra o quão bearish o mercado ainda tá. O gráfico ele mostra que o mercado de derivativos ainda não retomou a confiança dos grandes players. Enquanto o saldo líquido ele continuar abaixo de zero, há risco de pressão adicional sobre o preço, especialmente se a liquidez dos spots continuar enfraquecida. No cenário que a gente tá agora, as posições alavancadas não são a melhor ideia, até porque enquanto o mercado ele continuar nessa incerteza, a volatilidade vai continuar varrendo a maioria das posições alavancadas. Agora vamos dar uma olhada pelo infame post do Trump que ele fez lá na Truth Social. Na sexta-feira, ele fez uma postagem dizendo que no primeiro dia de novembro ele iria impor tarifas de 100% para importações de produtos chineses, fora o controle de exportações sobre softwares críticos. Essa postagem aconteceu logo antes do flash crash do Bitcoin. Ele fez essa postagem às 5h50 da tarde, no horário brasileiro, né? Mas às 4h50 da tarde, no horário americano. E olha que engraçado, por que será que ele fez uma postagem dessas nesse horário, em plena sexta-feira? A bolsa de valores lá nos Estados Unidos, ela fecha às 4 horas da tarde, só que o mercado de cripto, ele funciona 24 horas por dia. E não deu outra, né? Isso, quem pagou o pato foi o Bitcoin. A gente consegue ver aqui que tem um caso muito suspeito que carrega várias características típicas de traders de smart money ou operações privilegiadas. Essa carteira ela foi criada 30 minutos antes do crash do cripto, só que ela acabou lucrando mais de 193 milhões de dólares. Se a gente der uma olhada aqui nessa carteira, né? Se a gente olhar mais a fundo, ó, é o mesmo endereço da carteira aqui em cima. Logo antes do crash, aqui às 10h52 da manhã, olha quantos open shorts, olha quantas posições de shorts ela abriu. E não acaba só aqui não, são várias posições
posições, vários tamanhos diferentes, pagando mais ou menos a mesma faixa de preço, né? Esse endereço, ele supostamente vendeu 3.000 bitcoins, que pariu, pouco antes do crash, para depois entrar com todas essas posições de shorts alavancados. Para isso, esse operador ele depositou o USDC, que é a moeda cripto estável equiparada ao dólar, em plataformas como Hyperliquid e Binance, para abrir essas posições. Também há relatos de operação em Ethereum, com shorts de 91.037 mil em Ethereum, alavancados em 12 vezes, todos ligados ao mesmo conjunto de endereços. O endereço ele aparece rastreado por ferramentas como Hyperbot, indicando que é monitorado como um sniping whale, que seria uma baleia sniper. Também foi reportado que esse mesmo endereço movimentou grandes somas entre exchanges, sugerindo capital fluido para executar e capitalizar trades. O que a gente ainda não sabe, e é preciso ter cautela, é que não tem como confirmar que tudo isso foi legítimo ou dentro das regras do mercado. Pode envolver acesso à informação privilegiada, coordenação do mercado, execução programática e etc. Valores exatos do lucro, tamanho real das posições e as margens usadas, liquidações simuladas ou ocultas, não são públicos. Então não fica claro até que ponto houve risco, o trigger de liquidação, ou hedge cruzado ou offset entre Bitcoin e Ethereum. Mas outra coisa que é muito suspeita é que a Pam Bondi, ela vendeu mais de $1 milhão em estoques de mídia do Trump no dia que as tarifas elas foram anunciadas. Então, isso é só um exemplo. Então a situação não fica muito boa pra eles, né? Já que tem muitos indicadores apontando pra mesma direção. Então é isso pelo vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque isso ajuda muito no engajamento. E te vejo amanhã.